Neste vídeo vamos continuar a trabalhar com o GitHub Desktop, explorando novos conceitos, não só desta aplicação em si, mas também do próprio Git. É importante termos a noção de que quando utilizamos o GitHub Desktop, este software também utiliza o Git, ou seja, os comandos que nós fornecemos, as operações que nós efetuamos no GitHub Desktop são traduzidos em comandos para o Git. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é criar um novo repositório com o GitHub Desktop. Vai ser uma aplicação C# para efetuar cálculos. É uma aplicação simples, mas que nos permitirá aprofundar alguns conceitos. No vídeo anterior, vimos que na linha de comando, para criarmos um novo repositório, bastava utilizar o comando git init. A vantagem de utilizarmos o GitHub Desktop para inicializar um repositório é que podemos definir rapidamente várias opções. Portanto, vamos aqui a File, New Repository e vamos começar com o nome do repositório. Vai ser Cálculos. De seguida vamos colocar uma descrição, algo como aplicação C# para efetuar diversos tipos de cálculos. Agora vamos definir o local onde o repositório é criado. Vou deixar aqui esta opção do desktop, ou seja, do ambiente de trabalho. De qualquer forma, poderia clicar em Choose para escolher um outro local. Vamos deixar aqui este. E agora vamos criar um fecheiro README, portanto vamos inicializar o repositório com o fecheiro README e vamos definir também o git ignore. Vamos selecionar Visual Studio, aqui, e mais à frente vamos falar acerca disto. Finalmente, a licença. Vamos selecionar a licença MIT, que é mais utilizada. Se desejarem, podem escolher uma outra licença. E vamos criar em Create Repository. E temos então aqui a pasta do novo repositório. Vamos abrir esta pasta. E vamos ver que temos aqui vários fecheiros. Temos, para começar, a pasta Git, que nos indica que temos aqui um repositório. O fecheiro Git Attribute. Git Attributes, que são um conjunto de definições. Vamos abrir aqui. Estava eu a dizer definições a aplicar a fecheiros ou conjuntos de fecheiros. Tem aqui o conteúdo do fecheiro Git Attributes. Depois temos o git ignore, que nos vai permitir ignorar certos tipos de ficheiros e pastas, e iremos falar mais à frente neste vídeo acerca deste tópico. Finalmente, o fecheiro license, aqui o texto da licença, e o fecheiro readme.md, que é uma descrição do projeto, e iremos também neste vídeo falar mais acerca deste tipo de fecheiros. Pronto. Então, neste momento temos um repositório criado. Agora vamos pegar no fecheiro cálculos.zip, vamos descompactar. Este fecheiro tem o mesmo nome da pasta cálculos, portanto, ao descompactar, ao descompactar, os fecheiros irão para dentro da pasta. Cá estão eles. Portanto, estes fecheiros constituem o esqueleto da aplicação e é uma aplicação em C# no Visual Studio. Caso não tenham o Visual Studio instalado nos vossos computadores e não o queiram instalar, não há problema. Podem simplesmente editar os fecheiros com os quais vamos trabalhar, utilizando qualquer editor. Por exemplo, o programa Notepad++. Por exemplo, program.cs. Poderiam abri-lo diretamente com o Notepad++ e colocar aqui o código que nós vamos introduzir. Bom, então agora com estes fecheiros vamos fazer um segundo commit. E segundo commit, porquê? Porque o GitHub Desktop, ao criar o projeto, fez logo um commit inicial
colocou a seguinte mensagem: Initial Commit. Portanto, vamos agora aqui a Changes. Como veem, temos aqui vários novos ficheiros e vamos criar um commit com a mensagem criar projeto. Vamos aqui ao histórico e, portanto, já temos um segundo commit. Vamos agora falar um pouco sobre o ficheiro gitignore. Este ficheiro está aqui. E porque é que é necessário utilizar ou especificar? Bom, por vezes é necessário especificar que certos ficheiros e ou pastas devem ser ignorados pelo Git. As razões para isso é que há certos ficheiros e pastas cujo conteúdo é irrelevante para o projeto ou cujo conteúdo é sensível e não deve ser armazenado pelo Git. Por exemplo, estou a pensar num ficheiro com passwords ou com documentação interna, e também para poupar espaço. Cada vez que fazemos um commit e haja alguma alteração a nível desses ficheiros, esses ficheiros serão depois armazenados. Bom, isto acontece muitas vezes quando utilizamos compiladores. Estes geram vários ficheiros e pastas porque não devem ser armazenados, porque consomem espaço. Neste projeto C Sharp, as seguintes pastas não devem ser armazenadas no repositório. Por exemplo, as pastas .vs, bin, obj, e haveria também eventualmente uma depois da compilação que seria packages. Portanto, o ficheiro gitignore permite-nos especificar exatamente quais os ficheiros ou pastas que pretendemos ignorar. Uma coisa muito importante, este ficheiro deve ser colocado na raiz do repositório. Quando a inicialização do projeto especificamos Visual Studio no gitignore, o que quer dizer que foi obtido um ficheiro gitignore específico a partir de um repositório do GitHub, ou seja, o GitHub Desktop foi buscar automaticamente um ficheiro gitignore específico. Este repositório está aqui, é o repositório gitignore e pertence ao próprio GitHub. E este repositório contém um grande conjunto de ficheiros, ficheiros gitignore, específicos para diferentes linguagens de programação e para diferentes tecnologias. Portanto, se eu estiver a fazer um projeto, por exemplo, em Java, posso ir buscar este ficheiro gitignore. No nosso caso, utilizamos o Visual Studio gitignore, que estará para aqui. Está aqui. Pronto. Então, em que é que consiste um ficheiro gitignore? Tem um conjunto de regras que indicam, vamos abrir aqui o gitignore no Visual Studio Code, tem aqui um conjunto de regras que especificam os ficheiros e pastas a ignorar. Portanto, o gitignore utiliza alguns símbolos, algumas convenções que especificam o que é que deve ser ignorado. Felizmente, para a maioria das situações, não temos de criar de raiz um ficheiro. O repositório gitignore contém muitos recursos que podemos facilmente baixar, e também existem outros recursos na internet. Por exemplo, a página gitignore.io é uma ferramenta online que gera um ficheiro gitignore com base em parâmetros fornecidos pelo utilizador, sistema operativo, linguagem, etc. Por exemplo, supondo que quero desenvolver uma aplicação em Python, seleciono aqui Python, no sistema operativo Windows. Pronto, com base nesta informação, clico em criar e já está aqui um ficheiro gitignore específico para esta situação. Eu vou gravar este ficheiro, clicando em Ctrl S, vou gravar no ambiente de trabalho e agora tenho de ter o cuidado de dar a este ficheiro o nome gitignore. Colocar esta extensão, todos os ficheiros, vamos gravar e está aqui
no ambiente de trabalho o fecheiro gitignore. Não me recordo se coloquei o ponto. Pronto, cá está. Ponto gitignore. Muito importante não esquecer a dar este nome. Então, e se eu não utilizasse o GitHub Desktop? Como é que poderia utilizar um fecheiro gitignore? É muito simples. Imaginando que iria fazer um projeto em C#, vou criar aqui uma nova pasta. É se chamar novo projeto. Vou agora à linha de comando aqui no terminal. Mais uma vez vou copiar a pasta, o caminho da pasta. Vou aqui à git bash, cd. Já estou, portanto, na pasta do meu projeto. Vou inicializar este repositório. Está vazio, não tem nada. E agora vou buscar o fecheiro gitignore. Portanto, referi-vos que queria um projeto em C#. Portanto, venho aqui a este repositório. Venho buscar o Visual Studio.gitignore. Vou voltar atrás, porque poderia ter feito simplesmente clicar com o botão direito do rato, guardar a ligação como. E agora vamos guardar aqui. E, muito importante, o nome do ficheiro é .gitignore. Vamos guardar. E já está aqui, portanto, no meu repositório, no meu novo repositório, um fecheiro gitignore. Mais uma vez não tem o ponto, não sei porquê. Cá está. Pronto, foi só para efeitos de demonstração e vou apagar para continuarmos. Bom, vamos voltar ao nosso projeto e vamos agora começar a inserir código e a fazer commits de modo a nos habituarmos, por um lado, a este novo workflow e, por outro lado, a obtermos mais conhecimentos. Vamos então abrir este projeto de C#, clicar duas vezes no fecheiro cálculos.sln. E pronto, cá está o nosso projeto. Neste momento temos basicamente aqui o fecheiro program.cs com este código e vamos começar por criar uma nova classe. Vai ser a classe aritmética, na qual vamos adicionar alguns métodos para cálculos aritméticos. Então vamos aqui adicionar classe. Vamos lhe dar o nome de aritmética, cá em baixo. Ok. Vamos introduzir aqui algum código. Vamos começar por comentário XML. Portanto, algo que descreve a classe. Vai ser uma classe muito simples. Portanto, implementa operações aritméticas. Portanto, vamos agora inserir o método somar. Vai ser um método que retorna um valor inteiro e recebe dois números inteiros, dois parâmetros, x e y, e vai retornar a soma de x com y. Com esta classe criada, com a classe e com o método criados, vou agora ao GitHub Desktop e vou fazer um commit com a seguinte mensagem. Portanto, temos aqui em Changes, aqui um novo fecheiro, aritmética.cs, que é a classe, e vou criar o commit com a mensagem criar classe aritmética e adicionar método sum. Vamos agora introduzir
um novo método, o método subtrair. Novamente, um método que retorna um número inteiro, novamente dois parâmetros, e retorna x menos y. Novamente, um commit, portanto, à medida que vamos introduzindo código, vamos fazendo commits, e este commit vai ter a seguinte mensagem: adicionar método subtrair. Vamos voltar ao código e decidi agora que quero completar os comentários XML dos métodos já criados. Na realidade não tem comentários XML. Vamos introduzir, portanto, comentários. Operação soma. E vamos apagar estes dois comentários. Vamos só dizer que vai retornar a soma de dois números. Ok. Vamos ao método subtrair. Portanto, operação de subtração. Apagar estes e vou dizer que retorna o resultado da subtração. Falta-me aqui um A de dois números. Ok? Agora, já adivinharam, fazer um novo commit, adicionar comentários XML aos métodos somar e subtrair. Vamos adicionar mais um método. Vai ser o método converter temperatura. Bom, para este método eu vou especificar antes de mais aqui uma enumeração. Vai ser a enumeração conversão temperatura. Para que é esta enumeração? Para poder especificar a conversão que desejo fazer. Portanto, vamos dizer que poderá ser uma conversão de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. É boa prática que o primeiro elemento de uma enumeração seja algo como nulo ou inválido ou algo assim. Portanto, um primeiro valor equivalente a zero que indique uma operação que não será realizada. Vou colocar aqui um comentário, tipo de conversão de temperatura a executar. E agora vamos então fazer o nosso método. Portanto, vamos fazer aqui. Vai devolver um valor double. E agora vamos especificar qual a conversão de temperatura que queremos fazer, qual a operação. Vou dar a este parâmetro o nome conversão e a temperatura que queremos converter. Ora bem, agora vamos verificar a operação que queremos fazer. Se a conversão a efetuar for igual a conversão de temperatura Celsius-Fahrenheit, então vamos retornar a temperatura vezes 1.000 mais 32. Caso contrário, se a conversão a efetuar for igual a conversão de temperatura Fahrenheit para Celsius, vamos retornar a temperatura menos 32 a dividir por 1.8000. Temos aqui um parênteses a mais. Já está.
Caso não seja nenhum destes dois valores, nenhuma destas duas operações, vamos retornar o valor -1. Vamos adicionar um novo commit, adicionar método aqui, converter temperatura. Vamos só olhar aqui por um momento ao nosso histórico. Já fizemos, há muito pouco tempo, vários commits. Isto é bom porque vamos poder ver ao detalhe aquilo que foi acontecendo, qual a trajetória de modificação do projeto, a evolução do projeto. Bom, agora vamos testar o nosso código. Portanto, vamos aqui, vamos ao fecheiro program.cs. Eu já tenho aqui duas instruções. Vamos acrescentar um console writeline. Vamos fazer 4 mais 2. Vai ser igual a qualquer coisa. Supostamente iria colocar aqui a operação de soma, mas lembrei-me de uma coisa. Se calhar não faz muito sentido estar a criar instâncias deste objeto da classe aritmética. Se calhar eu deveria era tornar esta classe uma classe estática. Então vamos colocar aqui na classe aritmética static. Os métodos também passam a ser estáticos. E vamos aqui, finalmente, ao último método, converter temperatura, e passou a ser um método estático. Naturalmente, vamos acrescentar um novo commit, que será tornar a classe estática. Tornar a classe aritmética numa classe estática. Ok, e agora então estamos em condições de completar este código para efetuar testes. Então, aritmética, ponto somar, e vamos ver quanto é que será 4 mais 2, e já agora vamos acrescentar um teste para o método subtrair. Aritmética, ponto subtrair 4 e 2. Agora, lembrem-me de que poderia melhorar aqui o meu código. Porquê? Porque o método converter temperatura deveria estar numa classe à parte, numa classe que efetuasse conversões. Então, vou criar novamente aqui uma nova classe, que será a classe conversões. Vamos adicionar. Vamos tornar esta classe estática. E vamos acrescentar um comentário XML. Vamos só colocar aqui a indentação de forma correta. E vamos dizer que esta classe implementa operações de conversão. Vamos buscar o código que diz respeito à conversão de temperaturas. Vamos colocar aqui no método. Portanto, a classe aritmética apenas irá lidar com operações aritméticas. Portanto, fica com os métodos somar e subtrair. E a classe conversões vai ficar agora com este método converter temperatura. Vou aproveitar e vou acrescentar comentário XML. Portanto, conversão de
temperaturas e vamos dizer que este parâmetro conversão é a conversão a efetuar e temperatura é a temperatura a converter. E agora vamos dizer que retorna o resultado da conversão. Ok? Portanto, temos aqui uma classe estática com um método estático. Então, vamos acrescentar agora um commit. Já agora, vamos só explicar que no fecheiro aritmética.cs foram removidas várias linhas de código, portanto, correspondentes ao código que passou de uma classe para outra. Portanto, está aqui a nova classe. E agora no commit vamos dizer que vamos criar a classe conversões e mover método. Eu deveria ter feito algo que é esta classe com esta mensagem de commit poderia estar um pouco mais detalhada. Então o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui em baixo, portanto aqui coloco o título do commit e aqui tenho um espaço para uma descrição mais detalhada sobre a mensagem de commit. Então eu deveria ter colocado aqui este texto e não fiz, mas tenho a hipótese de poder alterar apenas a última mensagem de commit. Portanto, vou clicar aqui com o botão direito do rato e tenho aqui esta opção, amend commit. Isto apenas se aplica ao último commit efetuado. Portanto, se tentarmos clicar num outro commit, por exemplo este aqui, já não tenho aquela opção amend commit. Então vou clicar aqui em amend commit. Tenho aqui o título que criei há pouco, que escrevi há pouco, e então tenho aqui a hipótese de acrescentar algo que deveria ter acrescentado, algo como o método converter temperatura foi removido da classe aritmética e colocado na classe conversões, uma vez que implementa uma operação que não se adequa à classe. Ok? Se viermos aqui, temos então, portanto, vou clicar no último commit. Portanto, tenho aqui à minha direita a descrição que fiz mais pormenorizada sobre o commit. Vamos agora só finalizar escrevendo algum código para testar as operações de conversão de temperatura, algo como criar aqui uma variável T1 e vou dizer que quero ir à classe conversões, converter uma temperatura, vou dizer que quero converter de Celsius para Fahrenheit e vamos dizer que queremos converter 36 graus Celsius para Fahrenheit. Agora vamos fazer a operação inversa, vamos converter uma temperatura de Fahrenheit para Celsius e vamos converter 100 graus Fahrenheit para Celsius. Para finalizar, vamos escrever o resultado desta operação. Vamos por aqui 36 graus Celsius igual a, colocamos aqui a variável T1, equivalem a x graus Fahrenheit. E agora a operação inversa, 100 graus Fahrenheit
vão equivaler a x graus Celsius. E vamos por aqui a variável T2. E já agora, um último commit, a indicar que foi acrescentado código de testes. Portanto, acrescentar código para testar. Bom, porque é que escrevi este código e inseri os commits? Para demonstrar que este é o workflow do trabalho com o Git. Portanto, vamos escrevendo código e vamos efetuando os commits. E chegados a este ponto, poderão estar a perguntar-se o seguinte: quantas vezes deverei fazer commit, como e o que é que eu escrevo na mensagem de commit? Bom, as respostas a estas questões, tal como muita coisa na vida, depende. Portanto, se repararem, ficámos com um histórico interessante da forma como este projeto evoluiu. O que, se estivermos a falar de um projeto profissional e no qual várias pessoas trabalham, é algo bastante valioso. No entanto, fazer commits dá algum trabalho e quebra muitas vezes o encadeamento das ideias e o ritmo da programação. Esta imagem do site XKCD ilustra o que acontece muitas vezes. À medida que vamos desenvolvendo um projeto, diminui a vontade de escrevermos mensagens de commit. Portanto, isto exige alguma disciplina da parte do programador. Inicialmente escrevemos mensagens corretas de commit. À medida que o tempo vai passando, vamos perdendo um pouco a paciência para escrevermos as mensagens. E para fazermos os commits. Eu pessoalmente tenho diferentes abordagens consoante o projeto. Por vezes não crio nenhum repositório para o projeto, portanto vou desenvolvendo um projeto de maneira tradicional. Outras vezes crio um repositório e vou fazendo alguns commits, poucos. E noutras vezes faço vários commits, porque sei que nesse caso que me interessa poder ter o histórico detalhado do projeto. Portanto, tudo depende do contexto e da necessidade que tenho de registar as modificações que o projeto vai sofrendo. Voltando a este projeto, provavelmente poderia ter efetuado menos commits. Tudo depende então do autor e das características do projeto, do contexto no qual este é efetuado, no qual este é desenvolvido. Existem algumas orientações mais ou menos universais acerca do processo de commit. Commit early, commit often, fazer commits com pequenas mudanças, não fazer commits com grandes mudanças. Sei por experiência própria que quando estamos em ambiente de sala de aula é difícil habituar os nossos alunos a fazerem commits frequentes. É possível, mas implica alguma persistência da parte do professor no sentido de orientar os alunos para efetuarem commits. Podemos, de modo a facilitar este processo, explicar-lhes e demonstrar-lhes que quanto mais commits fizerem, mais facilmente poderão detectar onde ocorreram erros. Já tive situações dessas em que alunos estavam a desenvolver projetos, portanto, e é algo que é comum na nossa experiência letiva, provavelmente, os alunos têm o código a funcionar, às tantas o código deixou de funcionar, não sabem muito bem onde é que foi introduzido um erro, e isto é muito comum, por exemplo, quando os alunos fazem as suas PAPs, os seus projetos finais, onde têm de fazer muita introdução de código e às vezes copiam código na internet sem saber muito bem como copiá-lo da forma mais correta. E já me aconteceu ter alunos que, após terem entrado no ritmo de trabalho do Git, começaram a utilizar isto em seu benefício. Conseguiram voltar atrás no tempo, portanto, conseguiram ver os diferentes commits e utilizaram uma técnica que iremos falar mais um pouco num próximo vídeo, que é podermos recuar no tempo e ver como é que o projeto estava num determinado momento. Conseguiram então encontrar o código que tinham introduzido e que tinha provocado erros no programa. Não tanto erros de sintaxe, mas erros de lógica. O programa já não estava a funcionar como era suposto. Portanto, algo que é importante saber é que quando fazemos um commit não podemos alterar o que foi feito. Portanto, o commit está feito, está feito. Não podemos alterar
o código desse commit. Ou seja, após feito o commit, não podemos apagar ou editar qualquer conteúdo ou ficheiros porque, por exemplo, nos esquecemos de incluir algo. Também, tal como vimos há pouco, não podemos corrigir a mensagem de commits antigos. Aquilo que podemos fazer é corrigir a mensagem do último commit efetuado. Portanto, já vimos há pouco que clicamos com o botão direito do rato para o fazer no GitHub Desktop. E se estivéssemos no Git, como é que o faríamos? Vou demonstrar, é muito fácil. Vou abrir no terminal o Git. Vamos aqui. Reparar que podemos estar a trabalhar com o GitHub Desktop e com o Git ao mesmo tempo. Vamos só aqui, não vamos fazer nada, mas já agora vamos aqui para a mesma pasta. Se fizer git log, só a título de curiosidade, estão aqui os commits que fizemos há pouco no GitHub Desktop. Então, como é que eu poderia corrigir a mensagem do último commit? Fazíamos git commit -m, aliás, antes disso, amend, -m, e colocávamos agora aqui a mensagem do commit corrigida. Pronto. Só para complementar aquilo que já falamos acerca de commits, algumas recomendações sobre como devemos escrever mensagens de commit. Estas devem ser informativas, mas sucintas. Deve ser possível perceber rapidamente quais as alterações efetuadas. As mensagens de commit devem ter um título e, opcionalmente, uma descrição. O título e a descrição devem ser separados por uma linha em branco e o título não deve acabar com ponto final. Agora, recomendações para mensagens de commit em formato de mensagem de commit. Portanto, o título não deve exceder os 50 caracteres, uma regra que eu, por norma, não estou muito atento, mas tento que não seja muito longa a mensagem. A descrição não é obrigatória, mas se existir, deve oferecer uma explicação mais detalhada acerca do commit. E reparem que temos ali uma linha em branco entre o título e a descrição. Portanto, o corpo da descrição deve conter um máximo de 72 caracteres por linha. Isto são recomendações. E também podemos utilizar bullet points, ou seja, listas com um traço. E, muito importante, explicar o porquê do código e não o como. Então, por vezes encontramos-nos na seguinte situação. Fazemos várias alterações ao código que desejavelmente não devem ficar registadas no mesmo commit. Portanto, isto é uma sensibilidade que se vai adquirindo à medida que utilizamos o Git. Então, se as alterações ocorrerem em ficheiros diferentes, podemos fazer a commit apenas dos ficheiros que nos interessam. E vou exemplificar isso. Vou acrescentar aqui dois métodos, um à classe aritmética e outro à classe conversões. Portanto, aqui na classe aritmética vou acrescentar um método chamado multiplicar. Vai ser um método estático. Portanto, este método vai receber dois parâmetros inteiros x e y. Vai retornar x vezes y. Comentário XML vai ser operação de multiplicação. Novamente eliminamos estes parâmetros, aliás, a descrição dos parâmetros, e vou já aproveitar esta mensagem, este comentário, portanto, retorna o resultado da multiplicação de dois números. E agora vou alterar a classe conversões e vou acrescentar um novo método que vai servir para efetuar a conversão de distâncias. E então, antes disso, vou acrescentar aqui uma enumeração, novamente para indicar o tipo de operação que pretendo fazer, tipo de conversão de distâncias, começar com o valor nulo igual a 0. Por defeito,
nas enumerações é suposto o primeiro elemento de uma enumeração ficar com o valor 0, mas é sempre boa prática atribuir-lhe um valor explícito de 0. Então, a primeira operação de conversão de distâncias será de metros para milhas e o segundo será de milhas para metros. E então vamos agora aqui fazer este método estático que vai retornar um valor W, converter distâncias, e então este parâmetro, o parâmetro de conversão, vai ser do tipo da enumeração que queremos há pouco, e aqui o método, o parâmetro de distância vai ser a distância que queremos converter. Então, se quisermos efetuar uma conversão de metros para milhas, vamos retornar a distância vezes 0.000621372. Obviamente não sabia isto de cabeça, estou aqui a ler um outro monitor. Portanto, se a conversão for igual a milhas para metros, vamos retornar a distância vezes a distância vezes 1.1609.344. Se não for nenhuma destas operações, vamos retornar o valor menos 1. Vamos voltar aqui agora a... antes disso, vou só para tornar isto mais completo, um preciosismo, mas já vai. Vamos colocar aqui um comentário XML, portanto, conversão de distâncias, a conversão a efetuar, e aqui na distância, a distância a converter. E vai retornar o resultado da conversão da distância. Pronto, ok. Vamos voltar aqui ao GitHub Desktop e temos aqui dois commits, dois ficheiros da classe aritmética e da classe conversões, dois ficheiros alterados, dizia eu. E então eu vou selecionar, vou tirar aqui esta checkbox das conversões, portanto vou selecionar apenas este ficheiro, vou fazer aqui um commit seletivo e vou fazer um commit com a seguinte mensagem: adicionar o método multiplicar. Já está. E agora vou clicar aqui e adicionar o método converter distâncias. E cá está o commit. E se formos aqui, portanto, adicionar um método multiplicar, portanto, um commit apenas com uma alteração numa classe e outro commit com outra alteração noutra classe. Estamos quase a acabar, mas antes vamos publicar este repositório no GitHub. Mas antes disso, vamos colocar conteúdo no ficheiro readme.md. Então, está aqui o ficheiro readme.md e que é um ficheiro escrito na linguagem Markdown e vai conter uma descrição do repositório. Então vamos ver alguns readmes que selecionei, que encontrei no GitHub. Antes de mais, tal como já vos tinha falado, existem vários repositórios com listas. Existe este aqui, por exemplo, com vários readmes selecionados pelo autor deste repositório. Podem dar uma vista de olhos. Existem vários tipos de readmes, vários estilos no GitHub, desde readmes muito simples, como este aqui, por exemplo. Um estilo aqui já com um pouco mais de informação, com uma imagem. Este readme aqui, no repositório que foi arquivado, já dá um pouco mais de imagem, mostra-nos aqui diferentes coisas, por exemplo, código.
Este é da Microsoft, dos PowerToys. Temos aqui a utilização de imagens, de badges, que são estes pequenos ícones que estamos aqui a ver. Uma tabela feita em Markdown, linguagem Markdown, e mais coisas. Este aqui do Minibug, um projeto meu, no qual eu coloquei GIFs animados que demonstram aqui certas partes do código. Finalmente este aqui tem aqui uma imagem da linha de comando. Então, e como é que surgiu esta linguagem Markdown? Foi criada em 2004 por John Gruber em colaboração com Aaron Swartz. E esta linguagem Markdown foi criada com o intuito de permitir a produção de documentos para a web de forma rápida e fácil, utilizando símbolos para a formatação. Portanto, é muito utilizado para conteúdos de sites, de blogs, de fóruns, etc. Portanto, um utilizador que não saiba programar, que não saiba escrever HTML, pode criar um documento em Markdown, que é uma linguagem muito simples, que ele é automaticamente convertido para HTML. E para escrevermos um documento Markdown, apenas necessitamos de um editor de texto, como o bloco de notas ou outro. Os ficheiros Markdown têm a extensão .md. Portanto, eu vou abrir este ficheiro no Visual Studio Code e vou editá-lo aqui. Antes disso, vou instalar uma extensão que me vai permitir trabalhar, poder ver as alterações que eu fizer num formato parecido com o do GitHub. Ou seja, poder ver como irá aparecer de forma aproximada o readme.md no GitHub. E vou instalar a extensão Markdown Preview. Cá está ele. Markdown Preview GitHub Styling. Vou instalar. Já está instalado. E, portanto, vou tirar aqui esta parte. Se repararem, temos aqui este ícone, aqui no canto superior direito. Este ícone vai nos dar aqui uma preview daquilo que fizermos aqui à esquerda. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o nome do repositório. Portanto, vamos pôr cálculos. Reparem que à esquerda eu escrevo, à direita aparece-me o preview. Portanto, este cardinal é um heading. Portanto, podemos ter aqui vários níveis de heading. Imaginem, vou colocar algo como 2 cardinais, operações suportadas. Serão aqui os capítulos, ou os subcapítulos deste ficheiro. Mais em baixo terei tecnologias utilizadas neste projeto. Agora, só para efeitos de demonstração, agora com 3 cardinais, vamos ter algo como experiência, só para verem que, à medida que vamos acrescentando cardinais, vai diminuindo o tamanho da letra. Vamos deixar estes aqui e vamos acrescentar mais esta secção, site oficial. Bom, vamos escrever texto, aplicação C# para efetuar diversos tipos de cálculos, acrescentar aqui um ponto final. Uma coisa gira de fazer é acrescentar aqui um emoji. Podemos acrescentar emojis normais, mas também existem emojis do próprio GitHub. Começam com 2 pontos e terminam com 2 pontos. E aqui temos um código, um código para o emoji. Vamos pôr 1, 2, 3, 4. Vai se transformar numa calculadora. Não me apareceu, deveria ter aparecido. Vamos fechar e voltar a abrir. Não está a dar. Vamos ver o que é que se passa aqui. Se calhar esta extensão não dá para mostrar emojis, mas não há problema porque vamos instalar outra extensão para emojis.
Vamos por aqui outra, Markdown, Preview, Enhanced. Esta aqui. Portanto, vamos instalar. Vamos tirar este preview daqui. Já está instalado. E então, vamos voltar a abrir. Cá está ele. Vamos abrir aqui ao lado. Há algumas dificuldades. Vamos fechar aqui. Não. Já está. Pronto. Já me aparece aqui. Então, o emoji. E vamos continuar a trabalhar. Portanto, vamos acrescentar agora mais algum texto. Vamos pôr aqui que esta aplicação foi desenvolvida no âmbito da ação de formação, introdução ao Git e GitHub. E agora vou-vos apresentar aqui uma outra coisa, que são alguns códigos de formatação. Eu gostaria que este texto aqui estivesse a negrito. Portanto, vou fazer asterisco, 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 e reparem que aqui já temos, portanto, um preview com o texto em negrito. Se quiséssemos colocar em itálico, por exemplo, vou selecionar aqui a palavra âmbito, basta pôr um asterisco no início e no fim. Portanto, cá está em itálico. Se quiséssemos pôr em bold e itálico, ou negrito e itálico, por exemplo, a ação de formação, fazemos asterisco, asterisco, underscore, e agora underscore, asterisco, asterisco. Como veem, a ação de formação está a negrito e em itálico. Vamos retirar isto, colocar sem formatação este texto. Mais coisas. Vamos colocar aqui nas operações suportadas. Vamos tirar estes espaços. Vamos pôr neste momento esta aplicação implementa as seguintes operações. E agora vamos acrescentar aqui uma lista. Vamos pôr só um traço, soma. Reparem que apareceu-me aqui à direita. Apareceu-me aqui à direita o correspondente, portanto aqui com uma bullet list. Conversão de temperaturas. Se eu quisesse fazer com alguma indentação na lista, também posso fazer. Vou dar aqui um tab. E agora faço Celsius, Fahrenheit. Era giro colocar aqui uma seta para indicar o sentido da conversão. Então vou pôr aqui um emoji do GitHub, arrow underscore right, e reparem aqui à direita a seta com o emoji. O emoji com a seta, aliás. E agora o contrário, Fahrenheit, Celsius, com a seta novamente, e vamos fazer aqui conversão de distâncias. E vamos pôr metros, arrow right, milhas e milhas. Novamente a seta, metros. Ok, vamos fazer aqui uma nova lista de tecnologias utilizadas neste projeto. Isto é um pouco o mínimo do que deve ter o README. Portanto, uma descrição, que operações, o que é que a aplicação faz, e eu gosto de colocar as tecnologias que foram utilizadas no projeto. Portanto, Visual Studio, vamos colocar aqui em negrito, só para demonstrar mais uma vez. C#, Git, GitHub e Desktop. Portanto, posso apagar isto, só para demonstrar
mais uma vez o negrito e plataforma GitHub. Ok. Já agora, seria engraçado ter uma imagem, colocar uma imagem da aplicação aqui. Então, eu já tenho aqui uma imagem preparada, coloquei aqui no ambiente de trabalho, vou copiar a imagem, vou movê-la aqui para a pasta da aplicação e vou acrescentar aqui código para colocar a imagem. Vamos pôr aqui, por exemplo, aqui. E para colocarmos uma imagem em Markdown, fazemos o seguinte, fazemos ponto de exclamação, vamos pôr aqui entre parênteses retos uma descrição da imagem, algo como aplicação cálculos, e entre parênteses colocamos o URL da imagem. Vai ser simplesmente aplicação cálculos.png. Já está, apareceu aqui à direita. Se a imagem estivesse, por exemplo, numa pasta chamada imagens, eu faria assim, imagens barra, não é o caso, portanto vou apagar. Já está. Isto é já agora é uma imagem que eu capturei previamente com o resultado dos testes da aplicação. Portanto, o código está no program.cs. E agora poderia também colocar uma hiperligação. Então, imagina que esta aplicação tinha um site oficial. Não existe. Então, apenas para efeitos de demonstração, faça download desta aplicação no site oficial. E então, as hiperligações são feitas da seguinte forma. Parênteses retos, vamos colocar o URL, cálculos.com, este site não existe, e entre parênteses o texto que queremos colocar. Aliás, desculpem, o texto é este, e aqui é que fica o endereço completo. Assim aqui é. https cálculos.com e então temos cá em baixo então o endereço deste site que não existe. Como vamos publicar este repositório e para não haver para não enganar as pessoas que vejam este repositório, é fictício, vou apagar o site oficial. Só o fiz para demonstrar como fazermos uma hiperligação. Pronto, o ficheiro está gravado e a única coisa que falta é, portanto, temos aqui o readme feito, temos o código feito, temos os commits efetuados. Portanto, a única coisa que falta fazer é publicar este repositório no GitHub e é o que eu vou fazer agora, clicando aqui. Portanto, o nome do repositório, a descrição, vou colocar como público este repositório e organização nenhuma, Publish Repository. Já está publicado. E uma coisa que me esqueci, fiz aqui duas alterações. Portanto, já agora vou fazer um novo commit. Portanto, a aplicação, coloquei aqui a imagem e o readme. Atualizei o readme, portanto, colocar algo como atualizar readme. .md, vamos fazer um commit e uma coisa que ainda não tínhamos falado, portanto, estamos a desenvolver na nossa máquina um projeto, um repositório, mas este repositório foi publicado no GitHub. O que é que eu posso fazer para o atualizar? É clicar aqui em Push Origin. Mas antes disso, vou-vos mostrar uma coisa. Vou ao meu GitHub. Vamos aqui aos repositórios. Vamos encontrar aqui o repositório cálculos. E temos aqui o README antigo, antes de eu ter efetuado o commit. Então agora vou aqui. Vou fazer o push origin, portanto vamos enviar para, fazer a operação de push, vamos enviar para o GitHub, já está, as últimas alterações estão lá, e agora quando eu vier aqui
e fizer um refresh, vai-me aparecer então o último commit, o resultado do último commit, que foi precisamente aqui o fecheiro readme.md. Cá está, com tudo aquilo que eu fiz. E pronto, terminamos este vídeo no qual abordamos vários conteúdos.